Louvado seja Deus. O deserto não é o meu lugar, parte 7. E você diga amém. Diga: o deserto não é o meu lugar. Diz em Números 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, Deus amado e bendito, a Ti, Deus, toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a adoração. Somos gratos a Ti, Senhor, por tantos benefícios concedidos a nós, pelo bem que o Senhor nos faz, por tudo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos capacita, nos dá, Senhor, do Teu poder, da Tua autoridade, para avançarmos, para irmos além. E aqui estamos nós, Senhor, nesta manhã, com este sentimento de gratidão a Ti, para ouvir mais uma vez a Tua voz, para mais uma vez, Senhor, colocarmos, ó Deus, a nossa vida na Tua vontade, colocarmos a nossa vida no Teu querer, na direção que o Teu Santo Espírito nos dá por este altar, por este ministério santo, o qual o Senhor levantou nesta terra e revelou aos Teus santos aquilo que estava oculto desde tempos eternos. Mas o Senhor escolheu a nós para recebermos estes mistérios e vivermos esta graça maravilhosa que nos libertou, esta graça que edifica e que dá herança, esta graça que nos faz vitoriosos, que nos faz andar por cabeça e não por cauda, esta graça que nos faz estar sempre por cima e não por baixo, esta graça que nos faz andar altaneiramente, Senhor, mesmo em momentos em que nos sentimos fracos, dizemos: somos fortes, porque assim o Senhor nos faz, assim o Senhor nos conduz em vitória. E nós Te louvamos, ó Deus, por aquilo que o Senhor já nesta manhã realizou em nossa vida, e aquilo que a partir de agora será manifestado através da Tua palavra, através da revelação da Tua vontade, pelo Teu Santo Espírito, que fala neste lugar. Obrigado, Deus. Eu Te louvo e Te agradeço pela oportunidade que me é dada em poder falar em Teu nome nesta manhã ao Teu povo, às Tuas ovelhas. E é com humildade, temor, reverência e tremor que eu lhe peço, Senhor, use a minha vida, Jesus, use a minha boca, para que a Tua vontade seja por completo manifestada, para que a Tua vontade seja, Senhor, de todo completo, Senhor, revelada, entendida e aceita no coração dos Teus filhos, para o Teu louvor e para a Tua glória. Amém e amém. Obrigado, minha pastora, minha amada esposa, meus irmãos amados, Igreja preciosa de Jesus, homens e mulheres eleitos por Deus, predestinados em amor, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo, para a salvação, aqueles que foram salvos por Jesus na cruz do Calvário, aqueles que foram resgatados por Jesus há mais de 2000 anos na cruz do Calvário, e que tinham já esse predestino, estar aqui neste dia e ouvir a voz do Senhor. Aqueles que o Senhor já determinou todas as coisas, e agora cabe a nós ouvirmos a sua voz, entendermos o seu querer
e vivermos a sua vontade. Portanto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Em Romanos 12, versículo 2, a palavra de Deus diz que não devemos nos conformar com este século, amém? Nós devemos transformar a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas atitudes pela renovação da nossa mente. Se eu não entender isso, amados, não haverá o bom de Deus manifestado em mim. Se eu não entender isso, que diz em Romanos 2, e olha que o Senhor, há tempos tem falado conosco a respeito desta palavra. Mesmo antes de nos fazer chegar a este entendimento do deserto, muito o Senhor nos falou a respeito de renovar a nossa mente, sim ou não? Então, igreja, amados de Deus, igreja preciosa de Cristo, a vontade do Senhor é que nós passemos a viver o bom, o agradável e o perfeito. Isso vai acontecer quando, pastor? Quando você obedecer o que está escrito. Se não obedece, não acontece. Não há possibilidade de acontecer algo que está fora da palavra de Deus. Deus, ele não vai mover na minha vida conforme o meu querer, conforme o meu passo, conforme a minha decisão. Não vai. Portanto, se eu plantar na minha carne, eu vou colher na minha carne. Por isso eu tenho que plantar no Espírito a obediência ao Senhor, para que eu tenha bons frutos na minha vida, para que eu tenha boas colheitas. Essas boas colheitas serão o quê? Será o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus se cumprindo na minha vida. Então, igreja, uma coisa é certa: não adianta querer relutar. Vamos deixar isso claro antes de irmos para aquilo que Deus quer nos revelar. Não adianta querer achar que de outra forma, por outro caminho, vai chegar a Canaã. Não vai. Ou se ouve a Deus, muda os pensamentos e obedece, ou não se chega a Canaã. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa. Não desista. Não desista de querer transformar os teus pensamentos. Amados, eu vou dizer algo para você. A vida cristã, se nós não tomarmos cuidado, ela se torna uma rotina. A vida cristã, se nós não ficarmos ligados no trono de Deus constantemente, a nossa vida vira um batidão e nós achamos que estamos fazendo a vontade de Deus. E a nossa mente, ela vai sendo cauterizada. O que é cauterizada? Vai se acomodando com aquilo que eu estou vivendo. A igreja está compreendendo? E isso é mal, porque eu não vou chegar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, eu aparentemente tenho um avanço, eu aparentemente tenho uma mudança de vida e já me alegro, já me animo. Opa, já comecei a experimentar a boa. Não! A palavra está nos mostrando que Deus coloca no deserto oásis para nos alegrar, para nos dar um entusiasmo, mas ainda é deserto. Então eu tenho que continuar transformando a minha vida, transformando as minhas atitudes, transformando os meus pensamentos pela renovação da minha mente, através da palavra de Deus, para que eu continue recebendo esta boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a minha vida. Amém? Então, olha, amados, a tua mente, ela precisa ser moldada à vontade de Deus. Eu disse aqui, logo no início, a nossa carne não quer. Amados, quantos irmãos nossos perecem, caem no deserto, ficam no deserto, saem do Egito e não chegam nem às margens do Jordão. Por quê? Deixam a carne prevalecer, deixam a carne falar mais alto. Quantos irmãos nossos um dia foram embora daqui por causa da carne?
Por causa que a carne reinou, a carne falou mais alto. Então, sabe, nem chegou a sair direito do Egito. Nós temos que deixar a vontade de Deus reinar nos nossos pensamentos. Nós temos que dizer sim e amém para aquilo que Deus está me mostrando. Então não é o meu querer, não é a minha vontade, mas é a vontade daquele que me chamou. Eu tenho que deixar os pensamentos do Egito. Primeira coisa que eu tenho que aprender a deixar na minha vida. Pastor, o que é deixar os pensamentos do Egito? É os pensamentos do mundo. Para mim andar com Cristo, para mim andar com Jesus, para mim ir, sabe, entrar nesse deserto com vitórias, eu preciso deixar os pensamentos do mundo. Eu não posso trazer para a minha vida com Cristo a mentalidade do mundo, as coisas do mundo, o espírito do mundo. E quando eu estiver indo no deserto, ouça, eu não posso também me conformar com o deserto. Eu tenho que saber, de fato, o propósito desse deserto na minha vida. Eu tenho que entender o porquê que esse deserto vem para a minha vida. Porque ele vem para todos os filhos de Deus que ele tira do Egito. Nenhum filho de Deus sai do Egito e já chega em Canaã. Não tem essa possibilidade, estou com o pé aqui, agora eu vou colocar o pé lá em Canaã. Eu tiro o pé do Egito e coloco o pé na onde? No deserto. Para todos são assim. Então eu preciso entender esse deserto para a minha vida. Deus, Ele dá o deserto para todos. E é com um propósito, amados. O deserto tem o desígnio espiritual na nossa vida, que é nos moldar ao caráter de Jesus. Nos moldar a Jesus. Porque nós temos que ser a imagem e semelhança daquele que nos criou. E se eu não entender este deserto, se eu não aceitar este deserto, se eu não souber me portar neste deserto, eu não serei aprovado pelo Senhor. A Bíblia é bem clara em nos mostrar que Deus ele usou do deserto com os filhos de Israel para humilhá-los. E para lhes provar, para ver o que estava no coração de cada um. Então o deserto vem para a nossa vida exatamente para isso, não se iluda. Para nos humilhar e para nos provar diante daquele que nos chamou. Essa é a verdade da Bíblia. Se alguém quiser entender diferente, fique à vontade, mas a Bíblia diz isso. Amém? E se eu não me humilhar a ponto de entender isso, amados, eu vou ficar no deserto. Porque a carne não quer deixar o Espírito entender esta verdade. A carne, ela é soberba. E o Espírito é humilde. Então o que eu tenho que fazer? Deixar os pensamentos do Egito, lá no Egito, começar a aprender com Deus no deserto, trilhar o meu caminho com Deus no deserto, e tudo que o Senhor for me revelando neste deserto que eu devo deixar, eu tenho que aprender a deixar. Eu não posso, sabe, amados, porque eu não vou chegar em Canaã do jeito que eu pisei no deserto. Eu tenho que chegar em Canaã, perto às margens do Jordão, eu tenho que chegar melhor, e muito melhor. Estão entendendo? Então nesta caminhada nós temos muito para aprender com Deus. E se eu não permitir isso na minha vida, eu não vou chegar nem sequer às margens do Jordão. Será que está claro? Então, não tem outro jeito, não é sorte, não é coincidência, não é acidente, não é acaso, é a mão de Deus na nossa vida. Na nossa vida é assim, amados. Eu e você estamos ouvindo isso. Eu falava com a pastora isso. Falava, pastora, minha esposa, nós estamos ouvindo de Deus. Deus está falando conosco. Será requerido de nós. Será cobrado de nós. Porque quanto mais nós aprendemos de Deus, mais Ele nos cobra. Isso eu falava com a minha esposa. Então, amados, nós não somos uma igreja
leiga. Nós não somos um povo que falta conhecimento, pelo contrário. O tanto de conhecimento que Deus tem nos dado, isso vai ser requerido de nós. E eu não posso fazer, me acomodar com isso, achar que, não, tanto faz se eu obedecer ou não. É sério demais. É sério demais. Então, o Espírito Santo quer que eu e você entenda isso. Porque Deus, ele não fica feliz, amados, nem um pouco, de ver um filho que ele chamou para sair do Egito para chegar em Canaã cair no deserto. Deus não tem prazer nisso. Amém? E ele quer que todos nós cheguemos a Canaã. Ok? Então, entenda uma coisa. O teu passado passou. Você não pode ser aqui o que você era lá no mundo. Você não pode ter aqui atitudes que você tinha no mundo. Você não pode ter aqui pensamentos que você tinha no mundo. Você não pode, amados. E não só aqui, daqui para frente. A tua vida tem que ser diferente. Tem que ser agora uma nova realidade com Deus. Então o teu passado tem que ficar no esquecimento. E o teu espírito preparado para a nova realidade que Jesus tem para a tua vida. Então é algo muito grande o que Deus tem para a tua vida. E se você ficar, desculpe aqui a expressão, com essa mentalidade pequena, com a cabecinha no mundo e nas coisas do deserto, as coisas grandes de Deus não vêm para a tua vida. Porque a carnona, a tua carne não vai deixar você prosseguir. A tua carne não vai deixar você avançar com as coisas que Deus tem para a tua vida. Porque Deus não se agrada de carne. Deus se agrada de espírito. Amém? Então, o estilo de vida de um crente, amados, tem que ser o estilo de Canaã. E infelizmente, muitos se adaptam ao estilo de vida do deserto. E qual que é o estilo de vida do deserto, pastor? É o estilo de vida do suficiente e da carne. Cristãos, crentes em Jesus, salvos, vivificados pelo Espírito Santo, porém vivendo na carne. Então, se há uma Canaã para eu e você conquistar, o que nós vamos fazer? Está em dúvida para responder? Se tem uma Canaã para eu e você conquistar, o que nós vamos fazer? Ficar olhando para ela? A opção é nossa, irmãos. Nós podemos ficar nesse deserto, cair nele, morrer nele, ou nós podemos ir para Canaã. Canaã está logo ali. Está ali. Não é uma ilusão. Deus, você sabe muito bem que Ele não brinca com os meus e com os teus sentimentos. Deus não está aqui mentindo para mim e para você. Deus não está aqui fazendo uma proposta que Ele não pode cumprir. Está ali, logo ali. E agora? O que você vai fazer com essa informação? Os filhos de Israel receberam lá no Egito: olha, Deus tem uma terra preparada para nós, eu vim aqui para tirar vocês daqui, porque Deus me enviou, assim disse Moisés, o libertador do povo de Deus. Jesus veio e nos libertou. E disse: olha, eu vim trazer vida e vida em abundância para vocês. Aleluia. Eu estou aqui avisando para vocês que eu tenho algo melhor para vocês. Eu estou aqui avisando que, olha, eu estou indo para aquela cruz, sofrer no teu lugar para que você não sofra. O que você vai fazer com isso, irmão? O que você vai fazer com isso? Essa informação é verdade. Isso é verdade para mim e para você. Então, se tem uma Canaã para conquistar, igreja, eu quero conquistar. E eu não vou parar.
quero que você tenha esse mesmo pensamento. Não deixa nada te parar. E não deixa ninguém te parar. Aquele que quiser ficar no deserto, que fique. Aquele que quiser ficar, sabe, reclamando de coisinhas e achando pelo em ovo, sabe, chifre na cabeça de cavalo, deixa ele ficar. Deixa ele ficar lá. Deixa ele perder o tempo dele lá. Não perca o teu. Não perca o teu tempo com Deus. A tua vida é preciosa demais para você perder tempo com carnais. Porque você sabe muito bem que o carnal é quem vai cair no deserto. O espiritual vai chegar a Canaã. O espiritual vai atravessar o Jordão e vai conquistar em Gilgal. E quem é carnal? Não vai. E vai tentar te amarrar. Vai tentar te segurar. Porque vai vir com reclamações na onde? No teu ouvido. Que ele vai procurar um ouvido para reclamar. E é nessa hora, amado, que você tem que ter posição de espiritual. E diz para ele: quer ficar no deserto? Fica você. Eu não estou procurando pelo em ovo. Eu não estou procurando chifre na cabeça de cavalo. Eu estou ouvindo a voz do meu Deus que está me guiando para uma terra boa. E é para lá que eu estou indo. Então, se alguém me cumprimenta ou não cumprimenta, eu não quero nem saber. Se alguém me olha ou não olha, eu não quero nem saber. Eu sei que eu estou no meio de um povo escolhido por Deus para reinar em vida com Ele. Eu estou no meio de um povo onde eu fui inserido para conquistar e não para perder. Eu estou inserido no meio de um povo, amado, de excelência. Num povo que tem a perfeição de Jesus manifesta para ir além. E eu não vou ficar amarrado no deserto por causa de meia dúzia. Não vou. E é assim que você deve pensar. É assim que você deve se posicionar, porque Deus irá honrar. Deus irá honrar. Número 1, Jordão. Significa o último obstáculo da vida no deserto, antes do início das conquistas na terra do mais que suficiente. O que é isso? Está no deserto, está na situação que a coisa está ali só no suficiente, a coisa está só, como que eu vou dizer? Escassa. Porque no deserto é tudo na medida, conforme a bênção que Deus manda. Então é maná, tá com sede, vai ali, tem a água, aparece a água, não tem água, Moisés vai lá, toca na rocha, a água aparece. É uma coisa assim, tudo os olhos têm que ver. No deserto, amado, os olhos têm que ver. No deserto ainda não se vive por fé. É em Canaã que você vive por fé. No deserto, você tem que ver. Deus tem que mandar o maná. Até para sair do Egito, você tem que ver coisas na sua vida. Até para você ter certeza que é Deus que está te tirando do Egito e te levando para Canaã, você tem que ver coisas acontecer. Você viu coisas acontecer na sua vida, sim ou não? Quando Jesus foi no mundo e falou: vem cá, você é meu. Foi ou não foi, igreja? Então, tem que ser. E no deserto é a mesma coisa. O povo teve que ver a água saindo da rocha para saber que era Deus. O povo teve que ver as codornizes lá de manhã, com aquele monte lá, para saber que era Deus que tinha enviado, porque eles queriam comer carne. Deus enviava o maná todo dia porque Deus sabia que eles tinham que ver que Deus estava com eles. Ou seja, isso não é viver por fé. Isso é viver por vistas. Então, quando eu estou no deserto, amado, eu estou vivendo por vista, e isso tem que mudar. Por quê? Eu vejo o milagre, Deus, obrigado. Peraí, cadê minha fé? Eu vivo por fé sem ver acontecer, porque eu sei que vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer. Eu oro, eu clamo e descanso, porque eu sei que o meu Deus me ouviu e vai operar a meu favor. Então, igreja, sabe, no deserto eu preciso aprender essas coisas.
E quando que eu vou chegar em Canaã? Quando de fato eu estiver pronto para viver por fé. Porque nós falamos que nós somos o povo que vive por fé. E esta fé está de fato manifestada no meu espírito. O Senhor está nos levando a um novo nível. A um novo patamar. É uma igreja de 2 anos, amados, mas que tem uma maturidade espiritual. Que nós sabemos o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. Nós sabemos como Deus está nos capacitando para conquistas e para vitórias. Eu fico, amados, maravilhado, sabe, com o que Deus me faz contemplar em relação ao seu cuidado com esse lugar. Eu me pego constantemente falando com a minha esposa do cuidado que Deus tem com esta obra, irmãos. Do cuidado que Deus tem com esse lugar. Sabe, e muitas pessoas não entendem isso. Muitas pessoas, sabe, não sentem esse cuidado de Deus pela sua própria vida. Então é hora de nós abrirmos os nossos olhos e enxergar isso. Enxergar esse cuidado de Deus com a nossa vida. Enxergar essa preocupação de Deus com a nossa vida, que Ele quer nos levar para o melhor. Sabe, e deixar as coisinhas de deserto. Eu vou continuar ainda por um tempo no deserto? Deus sabe, mas eu já tenho que viver, sabe, com a minha mente longe dos pensamentos de deserto. O que é isso, pastor? Viver por fé. Não, eu não vou, sabe? Eu vou para a igreja porque Deus fez isso para mim. Eu vou para a igreja porque Deus fez isso para mim. Não, eu vou para a igreja porque eu sei que Deus está fazendo para mim. Eu vou para a igreja porque eu sei que Deus é a meu favor. Eu vou para a igreja porque eu sei que Ele me chamou. Eu não preciso ver as coisas acontecer para saber que Deus é por mim, é comigo. E Ele diz, não temas. Então coisas de menino tem que ficar para trás. Coisas de criança tem que ficar para trás. Igreja madura é aquela que vai adiante, amados, e não olha para coisinhas, não olha para dificuldade, não olha para circunstância. Igreja madura é aquela que confia no Deus que está servindo. Igreja madura é aquela que se posiciona diante do seu Deus e diz, olha, Senhor, nós confiamos em Ti, e ponto final. Nós confiamos cegamente, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Agora nos guia, agora nos ensina, nos faz fazer a Tua vontade. Nós sabemos, amados, que para chegar até o Jordão, nesse período de deserto, é exigido de nós. Ouça, é exigido, não é sugerido. Muitos têm como sugestão e por isso caem. Mas Deus exige de nós obediência, fidelidade, credulidade. Deus exige confiança nele, submissão, coragem, bom ânimo, entusiasmo, união e perseverança. É exigido, diga é exigido. Diga eu preciso entender isso. A obediência, a fidelidade, a credulidade, a confiança, submissão, a coragem, o bom ânimo, o entusiasmo, a união e a perseverança. Amém. Olha, igreja, uma vida fora dessa exigência do Senhor certamente será uma caminhada de maior tempo no deserto, podendo ocorrer ou não a chegada no Jordão. Nada garante que chegará ao Jordão, estão entendendo? Em Hebreus 2, versículos 1 a 3 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo,
Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Pastor, mas agora tudo é a graça. Exatamente, por causa disso mesmo. Como escaparemos nós, que conhecemos a verdade? Estão entendendo, igreja? Amém? Então assim, Paulo está dizendo aqui, olha, tem um lugar bom lá. Mas se não entender, se não se acertar, não vai chegar lá. E aí, esse escapar, mas nós sabemos que é de tristezas, de dores, de perdas. Ouça bem, eu quero que a igreja entenda o que é o escapar do quê? Escapar do quê, pastor, se eu não obedecer? Escapar de dor, de tristeza, de tribulação, de perda, de ruína, de família destruída, de vida desequilibrada, de desajuste financeiro na vida, de altos e baixos e não se acerta nunca. Então, como escapar disso? Só obedecendo. A verdade é essa, irmãos, e nós temos que entender. Só escapa dessas coisas quem obedece. E Deus dá tempo. Deus, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, Ele dá tempo para que os seus filhos se arrumem, se acertem, façam com que eles entendam aquilo que Ele está dizendo. Ele tem paciência, Ele fala e refala, fala e refala, fala e refala. Eu sei que muitos não têm a paciência de ouvir o quanto que Deus fala. Porque muitos chegam a falar, mas vai falar de novo disso? Amados, é Deus que está falando. Por quê? Ele sabe que precisa ouvir. Em Hebreus 3, 1 a 4 e 7 a 13 diz: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Cadê? Os santos irmãos que participam da vocação celestial. Glória a Deus. Considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Amados, quantas gerações ficaram ali no deserto? Quantas gerações pereceram no deserto ali por 40 anos? Por quê? Tentaram a Deus. Então não obedecer a Deus é tentar a Deus, é colocar Deus à prova. E viram as obras do Senhor por 40 anos na onde? No deserto, sabendo que tinha uma Canaã. Estão entendendo? Eles sabiam que tinha uma Canaã, mas preferiram, ouçam, eles preferiram ficar no deserto. A igreja está entendendo? Ó, não vos conformeis, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não deixa fortaleza reinar na tua mente. Não deixa, destrói, amado, quebra ela, porque você tem o poder da palavra de Deus para destruir os pensamentos errados na tua mente e levar os teus pensamentos cativos à obediência de Cristo. E aí então você vai avançar. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos lá, pastora. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos, porque não se converteram.
Não mudaram os pensamentos. Continuaram, saíram do Egito e continuaram com os mesmos pensamentos. Estão entendendo? Pensamentos perversos, pensamentos iníquos. Aquilo que nós lemos aqui, que os pensamentos de Deus não são pensamentos perversos. Então Deus diz: olha, me indignei contra esta geração. Estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus, ele é tardio em irar-se, mas ele se ira? Sim. Tende cuidado, irmãos. Jamais, olha, amados, olha como Deus usa Paulo. Olha como Deus usa Paulo. Paulo destrincha tudo o que aconteceu lá no deserto com os filhos de Israel. Traz à memória da igreja tudo, como o Senhor está fazendo aqui hoje, trazendo à nossa memória aquilo que aconteceu na vida dos nossos irmãos que tinha a promessa da terra boa. E aí Paulo escreve assim: tende cuidado, irmãos. Às vezes, irmãos, eu sei que às vezes algum irmão fica chateado comigo. Eu sei que tem irmão que às vezes fica bravo comigo. Tem irmãos que às vezes se revolta contra mim. Eu estou aqui para dizer para você, irmão, tem cuidado. Tem cuidado, porque eu disse: eu estou indo para Canaã, eu quero que você venha junto. Eu quero que você esteja junto comigo. Deus não fez o que fez na minha vida, amados. Eu vou dizer aqui com toda a humildade diante de Deus, porque toda a obra na minha vida é a mão dele, graças a Deus. Não tem nada de meu entendimento, de minha força. Deus não fez o que fez, não está fazendo o que está fazendo sem um propósito. Concorda? Deus não está fazendo algo simplesmente porque ele decidiu fazer. Não. Ele mostrou o caminho, ele revelou, ele fez uma obra no meu espírito, edificou essa obra, me fez crer, me fez entender, e agora estou aqui falando desta obra segundo o seu desígnio, segundo o seu propósito, não o meu. Então ele fez o que fez para dizer: olha, eu tenho um caminho melhor para você e todos aqueles que eu vou trazer até você. Ué, é assim. Você veio. Por quem você veio? Pelas mãos do Senhor. Eu estou aqui. Por quem? Pelas mãos do Senhor. E agora, para onde estamos indo? Para onde Deus está nos levando. Então agora, tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. O que é se afastar do Deus vivo, pastor? É se afastar da palavra, irmão. Se afastar daquilo que Deus quer que vivamos, daquilo que é a obediência ao Senhor. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, 15 a 19 diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Olha que sério que é isso, amados. A Bíblia está dizendo que quem se rebelou? Todos que saíram do Egito. Um povo que era ali chamado para obedecer, para fazer a vontade de Deus, para mortificar sua carne, para se render à vontade do Senhor. O que eles fizeram? Se rebelaram contra Deus. Não quiseram dar ouvidos a Deus. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da... Tem noção? Está entendendo?
A igreja toda está entendendo, amados? Então assim, Deus nos trouxe aqui, amados, porque Ele tem algo bom para nós. Deus nos chamou porque Ele tem algo bom para nós. E tudo que Deus faz com que eu e você passe, enquanto nós estamos aqui trilhando esse caminho junto, é a mão de Deus, amado. É a mão de Deus. Então tem muitas pessoas que dizem, não, eu não preciso me submeter a isso, não. Não, eu acho que não está certo isso. E faz o próprio querer. E Deus está lá só observando. Para quê? Para ver o que está no coração da pessoa. E aí essa pessoa, se ela segue a dureza do seu coração, se ela toma o rumo de acordo com a vontade dela, não entra no descanso. Não tem como, não vai. Por quê? Está sendo desobediente. Está entendendo? Não está sendo fiel a Deus, não está mostrando a Deus confiança, não está mostrando a Deus credulidade. Por quê? Se é onde Deus está, se é onde Deus está ensinando, se é o que Deus está mostrando, amados, eu me aquieto o meu espírito, mortifico a minha carne e Senhor, estou atento. Porque eu vou fazer a tua vontade, não a minha. A igreja está entendendo? Hebreus 4, 1-3, 9 e 16. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, amado, olha, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é entrar no descanso de Deus. Ouça isso, tá? O que é entrar no descanso de Deus? Não, eu vou morrer, pastor. Aí eu descanso. Não é isso. A glória nos aguarda. Amém? É daqui para a glória. Mas o descanso de Deus, amados, é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que Ele tem para nós. Então nós temos que nos esforçar para entrar neste descanso. Cabe a mim e a você se esforçar. Diga para o teu irmão, tem que se esforçar. Diga para ela, amado, diga para ele, tem que se esforçar. Sem esforço não dá, sem esforço não tem como, amado. Não vem, desculpa a expressão, não vem de mão beijada. Nós temos que conquistar. Nós temos que ir adiante, juntos, fortalecidos nesse pensamento. Nós não podemos dar moleza para a carne. Amém? Vamos lá, pastora. Já li o versículo 1 todo? Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas. Você tem recebido as boas novas? Como se deu com eles. Olha a comparação que Paulo está fazendo. Fala, viu? Eles ouviram lá boas novas. Eles tinham uma terra boa para ir e que era deles por direito. Agora vocês estão ouvindo boas novas. Não estão? Tá igual, não está diferente. Situações diferentes, tempos diferentes, porém a mesma coisa. A vida espiritual é da mesma forma. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Então, ouvir palavra e não manifestar fé, não adianta. Não agrada a Deus, não chama a atenção de Deus, não traz milagres de Deus, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, mas a minha situação está muito difícil, eu já estou assim me revoltando mesmo. Peça perdão para Deus agora. Se reconcilia agora com o teu Senhor, porque Ele é perdoador. Nosso Deus é aquele que nos perdoa, perdoa o pecador, perdoa aquele que se arrepende. Deus não é aquele que nos condena, amados, é aquele que abre os nossos olhos e nos faz ver onde estamos errando. Para quê? Para acertar o passo com Ele. Amém? Então,
manifeste a fé, mostre a fé de onde Deus que está no teu espírito. Mostre o resultado dessa fé para Deus. Mostre para Deus que, sabe, por mais que você esteja em meio às lutas, em meio às situações que para você é algo difícil de estar suportando, de estar enfrentando, mostre para Ele que você crê nele. Amém? E você vai entrar no descanso, amado. De que forma? Ele sabe. Mas Ele garante isso para aqueles que creem. Então, se não crê, vai ficar dando cabeçada. Se não crê, vai ficar com vida de luta e 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 cai no deserto. Versículo 3. Nós, porém, diga glória a Deus, que cremos, entramos no descanso. Conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Quem? Os desobedientes, os que não creem. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, aqueles que creem. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então agora você está tendo aqui da parte de Deus uma oportunidade de se achegar a Ele com toda a confiança. Você está tendo uma oportunidade, amados, dada por Deus, para você mostrar a Deus aquilo que está no teu coração, de fato, e mostrar a Deus a manifestação do resultado da fé que está no teu espírito. Independente de circunstância, independente de situações, independente se você acabou de sair do Egito e Faraó já está vindo atrás, independente se você já está aí no sei lá quantos quilômetros de caminhada já nesse deserto e você não está vendo nem oásis sequer, não importa. Importa que você tem que saber que Deus está com você. Amém? Importa que você tem que saber que Deus é contigo, Deus é por ti, Ele está com você, Ele está te acompanhando, Ele está te sondando, Ele está fazendo você uma pessoa melhor, porque o deserto nos faz pessoas melhores, igreja. Amém? Então a santificação em nosso viver vai abreviar o tempo de deserto na nossa vida. A santificação da nossa vida vai nos levar mais depressa às margens do Jordão. Quanto mais santidade em nossa vida, mais próximos do Jordão nós vamos chegar, mais rápido. E vamos poder passar mais rápido o Jordão, amém? Então eu preciso o quê? Eu preciso fazer uma autoanálise, que é o que muitas pessoas não gostam de fazer. Olhar para dentro de si. Olhar para si mesmas. É muito mais fácil eu achar na minha esposa defeitos do que em mim. É muito mais fácil. Dá menos trabalho. Mas com Deus não é isso. Com Deus é olhar para dentro de si mesmo e enxergar o que está dentro de mim. Eu preciso entender em que estágio da vida eu estou com Deus, em que lugar da caminhada eu estou com Deus, e preciso acertar a minha postura mediante aquilo que Deus requer da minha vida. A igreja está entendendo? Então, há pessoas, amados, e nós sabemos que há pessoas que na casa de Deus é uma coisa, pessoas que na presença dos seus líderes é uma coisa. Vivem, se apresentam de tal modo. E aí na sua casa, em quatro paredes, quando não tem ninguém perto, muda. É de outro jeito. No seu trabalho, na convivência com os amigos de trabalho, com as pessoas que estão à sua volta, na presença de pessoas do mundo, a pessoa tem um outro comportamento, ela se perfaz, ela muda o palavreado, ela tem as mesmas atitudes dessas pessoas do mundo. Isso não é santificação. Isso não é viver em santidade. Isso não é estar caminhando no deserto, entendendo o deserto na própria vida. Vai caminhar por um tempo maior no deserto.
Esse tipo de pessoa vai ficar por um tempo maior no deserto porque tem que aprender a matar a carne. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O que é isso, pastor? Eu não sou salvo? Você é salvo. Mas sem santificação na tua vida, você não vê Deus agir na tua vida. Porque só vê Deus agir quem se santifica. E aí então você vai ver Deus agir na sua vida. Ninguém vai passar do outro lado, amado, sabe? Ninguém vai atravessar o Jordão sem santificação. Porque essa foi a ordem de Deus. Santifica o povo. Diga para o povo se santificar, que amanhã eu vou fazer uma obra tal no meio de vós que eles não vão crer. Mas manda santificar. Então, amados, a nossa vida com Jesus, a nossa vida na graça de Deus tem que ser de santidade. Tem que ser de santificação. Não pode ser somente com o rostinho de santidade quando eu estou aqui nos atos do Senhor. Eu tenho que viver a santidade em todo lugar. Tenho que viver a santificação em todo momento da minha vida. Amém? E isso não significa ser uma pessoa fechada, ser uma pessoa chata, ser uma pessoa, né, que não conversa, que não ri, que não se comunica. Não, longe disso. A alegria do Senhor é a nossa força. E nós somos um povo feliz. Nós somos o povo mais feliz desta terra. Porém, um povo santo. Amém? Povo santo. Que não compactua com o imundo, que não aceita o espírito do mundo. Enfim, nós vivemos para glorificar a Deus. Amém? Número 2, Gilgal. Vamos falar de Gilgal. Nós temos visto, né, uma boa parte de tudo isso aqui já nos cultos passados, mas o Senhor, Ele está reforçando isso no nosso entendimento para que a sua vontade se cumpra em nós. Amém? Josué 4, 19 a 24 diz: Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: Que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amados, na nossa vida, a nossa vida tem que ter a marca de Deus em tudo. E os nossos filhos têm que conhecer isso. Os nossos filhos têm que entender a obra de Deus na nossa vida, para que os nossos filhos aprendam a temer o Deus que nós tememos. E como que eu mostro para o meu filho que eu temo a Deus? Obedecendo a Deus, obedecendo o que Ele manda, obedecendo a sua palavra. Porque, amados, eu não posso ensinar o meu filho se eu não faço. Eu não posso cobrar do meu filho aquilo que eu não vivo. Então é muito sério, sabe? A nossa vida como pais, como mães que servem a Deus, não é brincadeira, sabe? Eu não posso querer ter a minha vida do meu jeito e cobrar dos meus filhos outra coisa. Ou eu obedeço como Deus manda, ou eu sou hipócrita, eu sou negligente, eu estou negligenciando o meu chamado e vou cair no deserto. E ainda, amados, corre-se o risco de o meu filho também cair no deserto. Isso é sério. Então Deus quer que eu chegue com a minha família em Canaã.
mas corre-se o risco de eu cair no deserto e a minha descendência também cair no deserto. Por quê? Se não tiver temor ao Senhor, não chega a Canaã. Então servir a Deus é servir a Deus, não servir a mim, não servir a eu, servir ao meu querer. Não, eu quero que seja assim e pronto, acabou. Vai acabar no deserto. Então, Egito, deserto e Jordão tem que ficar para trás na tua vida. Isso não é para você. Não é. Chegar no Jordão é bom, pastor? Claro que é. Porque é um passo antes de estar em Gilgal. Mas não é o teu lugar. O teu lugar é depois do Jordão. Então, você tem que se esforçar. Diz mais uma vez para o teu irmão: se esforce. Se esforce, amado. Se esforce. Amém? O que significa Gilgal na nossa vida espiritual? Gilgal significa uma nova realidade. Então tem que ser tudo novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então tem que ser tudo novo, não pode ser igual. A coisa tem que mudar, a coisa tem que ir para novos horizontes. Gilgal significa um novo motivo para celebração. Então tem que ser, é motivo de alegria. Então, eu estou no deserto, estou lá no sofrimento, vamos dizer assim, que Deus está moendo a minha carne, Deus está moendo, está me moldando, está me lapidando, está me tornando melhor, e eu estou lá doído. E o que eu mostro? Tristeza. Eu não posso aceitar. Porque tristeza é pensamento de deserto. Pastor, mas eu estou no deserto. Mas mude o teu pensamento. Tenha pensamento de Gilgal. Porque o pensamento do Egito e do deserto você tem que deixar. Então quanto antes você começar a deixar, mais rápido você chega em Canaã. A igreja está compreendendo isso? Amém? Então, Gilgal significa um novo motivo para celebração, amado. Então, eu tenho certeza que vai acontecer, eu tenho certeza que vai mudar, e eu já estou celebrando ao Senhor. Eu não vou esperar acontecer para depois celebrar o Senhor. Não, eu já celebro o Senhor porque eu tenho certeza que vai acontecer. Gilgal significa um lugar histórico. Então, tem que marcar a nossa vida. Tem que ser algo, mas eu disse ontem, eu disse que aquele que se desconecta nunca esteve conectado. Nós estávamos reunidos ontem, e a gente ali comendo, louvor tocando, a pastora levantava e ia lá. Eu ia atrás dela. Aí, presbítero Johnny ia lá. Aí ela veio e falou: a gente fica conectado, a gente não se desliga, E eu disse: aquele que se desconecta nunca esteve ligado. Aquele que se desconecta, amados, ele nunca teve conectado. Porque aquele que está em Cristo não tem como, amados, não tem como, sabe, dar um offzinho aqui e não dá. Em tudo, aquele que está ligado em Cristo tem Cristo na mente. Tudo que ele está fazendo é Cristo, que sabe, que vem a mente dele, que vem a palavra, vem o coração dele, a obra, a igreja, a comunhão, enfim, tudo. Porque ele está conectado ao trono da graça de Deus. Então tem que ser, sabe, na nossa vida, isso tem que acontecer, algo histórico tem que acontecer na nossa vida e marcar a nossa vida com Jesus.
Porque Gilgal significa isso. Gilgal significa um memorial de vitórias. Então, é vitória. As vitórias vão começar a vir em Gilgal na sua vida. Ouça isso, amados. As vitórias permanentes, as vitórias que vão, permanecer, tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida e que é a vontade dele para que aconteça na tua vida, vai começar a acontecer em Gilgal. Amém? Número 3. Em Gilgal nós aprendemos lições maravilhosas. Vamos lá. Em Gilgal Deus nos faz livre dos fardos pesados do Egito, da humilhação do deserto, do desnível acentuado do Jordão. Então, em Gilgal nós podemos olhar para trás e tirar o quê? O aprendizado de tudo isso que nós passamos. Mas é em Gilgal que vem a dupla honra. É em Gilgal que chega a exaltação de Deus para a tua vida. Não é no deserto, não é às margens do Jordão, e não é nem você passando o Jordão com os pés enxutos. Não, é em Gilgal. Amém? Número 2. Em Gilgal, Deus age à medida que avançamos rumo às suas promessas, fazendo a sua vontade incondicionalmente, crendo em sua palavra empenhada a nós. Então é isso que eu falei, é viver por fé em todo o tempo. Eu não espero ver alguma coisa para saber que Deus é comigo. Eu não espero acontecer alguma coisa para agradecer a Deus porque Ele fez aquilo. Não, eu agradeço a Deus constantemente porque eu sei que Ele está fazendo todas as coisas cooperar para o meu bem. Amém? E eu não vou ficar, amarrado com coisinhas. Eu não vou ficar, me apegando a coisinhas, procurando atritinhos de carne e vendo coisinhas. Amado, isso aí, graças a Deus, já foi o tempo. Mas eu agradeço a Deus pelo crescimento que Ele tem me dado para minha família. Porque eu sei o quanto eu já sofri com a minha carne. E não pense você que eu relaxo, não. Tem que cuidar todo dia, toda hora. Não é porque eu estou num contato talvez mais assíduo com a palavra, graças a Deus por isso, pelo meu chamado. Não pense você que por causa disso eu descuido da minha carne, não. Porque eu já sei o quanto que minha carne já me fez sofrer. Eu sei o quanto minha carne já me envergonhou, já me humilhou. E agora? Eu quero bem longe as coisas de carne na minha vida. Estão entendendo, igreja? Então, Deus quer que a gente avance. Como que eu avanço? Deixando a carne para quem quer a carne. Quer carne? Fica com a carne. Eu estou indo. Eu estou indo com o Espírito. Estão entendendo, igreja? Amém? Está claro isso? Então, quem quer a carne, fica no deserto. Quem quer o Espírito, vai para Gilgal. Número 3. Em Gilgal nós devemos quebrar nossa resistência e oposição. Então assim, se em Gilgal eu tenho que quebrar, então eu já sei disso, então eu já começo já. Já vou chegar em Gilgal preparado. Eu não vou ter que chegar em Gilgal para quebrar resistências. Para acertar coisas que Deus já está me mostrando. Eu já abandono já. Porque em Gilgal, amados, não tem como eu levar nem um pouquinho de carne. Não dá. Não dá. Em Gilgal nós devemos quebrar nossa resistência e oposição, abandonar tudo que nos escraviza em favor de uma obra maior que Deus quer realizar através de nós. Amados, tem pessoas que são escravizadas a tal ponto pela carne que muitos não conseguem dar um louvor espontâneo a Deus por causa da carne. Porque ela é escravizada pela carne, a carne não deixa, a carne incomoda tudo ela. Às vezes na hora do louvor aqui, o som às vezes está um pouquinho mais alto, o pessoal se incomoda, não louva a Deus. O ar está um pouquinho mais gelado, o pessoal fica, ai que frio. E o louvor a Deus, fluindo, a igreja louvando a Deus, e a pessoa, ai que frio, está muito gelado. Ai, quanta fumaça.
sai essa fumaça. É carne. 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 E carne que escraviza. Carne que não deixa a pessoa ir para Gilgal. Estão entendendo? Por quê? Pelo em ovo. Chifre na cabeça de cavalo. E nada tá bom. Fica no deserto. Nós estamos indo para Canaã. Fica com a mentalidade de Egito, de deserto. Nós vamos para Canaã. Amém? Glória a Deus por isso. Número 4. Em Gilgal é necessário tratar com a carne. Então aqui nós já estamos entendendo que nós temos que tratar com a nossa carne, irmão. Eu tenho que fazer a autoanálise, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ver, sabe, aquilo que ainda eu estou vendo que é carne, sabe, que é coisinha infantil, que é coisinha de criança, que é coisinha que não vai me acrescentar nada, é coisinha que não vai edificar, coisinha que vai me segurar no deserto. Então eu tenho que identificar essas coisas e eu não posso me enganar. Não posso me enganar. Por quê? Eu vou atravessar o Jordão e quem vai ir comigo? Não, amém, você vai vir comigo, mas a carne também vai. Entendeu? Eu não posso me enganar. Eu vou atravessar o Jordão e vem comigo a minha carne. Então, em Canaã também tem carne. Só que eu tenho que matar. Eu tenho que tratar. Eu não posso deixar a minha carne reinar na minha vida, principalmente depois do deserto, amado. Porque a colheita dessa plantação na carne será mais acentuada do que no deserto. Porque no deserto eu estou aprendendo a tratar a minha carne, a lidar com a minha carne, para poder viver em Gilgal, longe de carne. Estão entendendo? E se eu em Gilgal der a brecha para a carne, então a consequência disso, a colheita disso, vai ser bem mais acentuada do que quando eu estava no deserto. Está bem explicado isso? Amém? Então não se engane, viu? Tua carne vai com você para onde você for. Então a partir de Gilgal, você é um conquistador. Amém? Você subjuga a sua carne, tá? E você parte para as conquistas. Então, lutas vão ter. Batalhas vão ter. São outros níveis de lutas, são outros níveis de batalhas, é outra dimensão. Amém? E o que você tem que entender? Que você está no meio de um povo conquistador. Diga, eu estou no meio de um povo conquistador. Diga, eu sou conquistador. Amém? Você entendeu o que você disse? Por que isso, pastor? Porque tem muitos amados que se iludem, que vão junto com o povo conquistador, mas não conquistam. Tem pessoas que se iludem por pensar que estar no meio de um povo conquistador estão conquistando também e não estão, porque a carne não está deixando. Então eu devo chegar em Gilgal com humildade, entendendo tudo isso que Deus está me ensinando. Devo, pela humildade gerada na minha vida, pela humilhação e pela provação do deserto na minha vida, chegar em Gilgal para conquistar com esta humildade. Vocês estão entendendo? Por isso serve o deserto, para nos quebrar, para chegarmos em Gilgal. Josué 5:1-9 diz: Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração,
e não houve mais alento neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum deles que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Ou seja, o deserto não era um lugar apropriado para isso, porque a circuncisão é uma microcirurgia. Amém? No prepúcio do homem. Claro que é do homem. Então, no deserto não havia possibilidade de ser feito isso. Eram muitas pessoas. Então, quando chegaram em Gilgal, isso foi feito. Foi mostrado a santificação ao Senhor, a consagração a Deus. Amém? Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, terra que mana leite e mel. Estão entendendo? Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Tinha um tempo de recuperação ali. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Amados, Colossenses 2,11 diz assim: nele também fostes circuncidados. Então você é circuncidado no Espírito, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então nós temos que viver esta circuncisão. Amém? Em Gilgal tem limpeza completa de todo o nosso passado. Tem que limpar. Tem que limpar. Não tem como, sabe, estar nas bênçãos de Deus com coisa suja. Não tem como. É sim, sim. Número 5. Em Gilgal o caráter deve ser tratado. Em Gilgal surgem outras pessoas, amados. Em Gilgal tem que surgir aquilo que Deus deseja de nós. Então, por exemplo, no deserto eu estou ali sendo preparado. No deserto Deus me vê com os meus defeitos, com as minhas falhas, com a minha carne, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. E neste tempo de deserto Deus vai me ensinando, Deus vai me orientando, vai colocando pessoas na minha vida para me ajudar a crescer, a melhorar. E em Gilgal tem que aparecer esta pessoa que Deus deseja. Está entendendo? Então não pode ser a pessoa que estava no deserto a mesma que vai estar em Gilgal. Vai ser a mesma, o mesmo indivíduo, mas não pode ser o mesmo caráter. Estão entendendo, igreja? Não pode ser. Tem que ser tratado, tem que ser renovado, tem que ser mudado. Alguém que se posiciona em Cristo
e cresce dia após dia. Então aquele que quiser ficar andando em círculos é aquele que não vai deixar Deus moldar o seu caráter. E aquele que deixar Deus moldar o seu caráter, ele vai chegar a Gilgal. O que Deus tem para a tua vida é algo grande. Não estou falando isso, sabe, só para te dar um ânimo por causa da pregação, não. Você tem que saber que o que Deus tem para a tua vida é algo grande. Você tem que sair daqui hoje, voltar para a tua casa, com a tua família, amados, com a tua mente renovada. Renove a tua mente, renove o teu pensamento. O Senhor não te trouxe aqui nesta manhã simplesmente para você cumprir o horário de culto. O Senhor não despertou você de manhã, fez você sair da tua casa, de onde você mora, para vir aqui. Alguns pegaram estrada, simplesmente para você sair daqui com a sua consciência tranquila de que você deu um culto a Deus. Esse é o nosso dever de cristão. Mas Deus te trouxe aqui para lhe dizer que o que Ele tem para a tua vida é grande. O que Ele quer com a tua vida é grande. E essa palavra tem que fazer você crer nisso. Essa palavra tem que fazer você despertar em relação a isso. Essa palavra, amados, tem que fazer você dar um basta na tua carne. Esta palavra precisa trazer força para você dizer: chega! Chega! Em Romanos 8:8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Podem? Não podem. E a questão é: como saber se eu estou na carne? Olhando para mim mesmo, enxergando a mim mesmo, a minha postura, as minhas atitudes, os meus pensamentos. Isso eu consigo identificar carne, amado, quando eu faço isso. Porque há pessoas que enxergam só o seu lado, né? Só defendem as suas atitudes, se armam quando alguém fala alguma coisa a respeito de um posicionamento dela. E isso já é carne. Porque aquele que está no Espírito, ele reconhece, ele aceita, ele agradece, ele louva a Deus porque Deus usou a pessoa para falar com ele, usou o irmão para exortar. Porque nós estamos aqui para agradar a Deus, sim ou não? Sim ou não? E nós sabemos que se estivermos na carne, nós não vamos poder agradar a Deus. Então aquilo que eu estava dizendo, às vezes na hora do louvor nós vemos carne. É triste, amados, mas é uma verdade. Estão aqui os oficiais que acompanham também. Nós aqui somos rebanho. O louvor é individual, mas o Senhor vê como um todo. E se tiver carne no meio daquilo que está sendo que é para ser em espírito e em verdade, nós não podemos agradar a Deus. Então isso é muito sério, é sério. E sabe, você sabe que eu não estou aqui para agradar pessoas. Eu não estou aqui para agradar homens. Não estou aqui e jamais vou estar aqui para isso. Essa obra é do Senhor, esta obra é de Cristo, essa igreja é dele. Eu não seguro ninguém aqui, a igreja sabe disso. O Senhor começou essa obra, Ele é fiel para completar. Se tem algo, amados, que eu durmo e descanso, é em relação à obra do Senhor, porque eu sei que Ele está fazendo. Eu tenho os olhos em Deus, os olhos no Senhor. Faço aquilo que Ele manda eu fazer com temor e tremor. Então, se Deus quer corrigir algo na sua igreja,
que está o desagradando, vai ser pela minha vida, sim. Vai ser pela minha boca. E se Deus está falando, tem que aceitar. Se Deus está mostrando, tem que reconhecer. Se Deus está dizendo, viu, acerta aí o teu passo e mata a tua carne, vai ter que matar. Por quê, amados? Eu quero ir com você para Canaã. E se a Bíblia diz que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, então aqui eu não quero carne. Eu não aceito carne aqui. Ah, então eu não vou ficar. Pode ir embora. Tem um monte de igreja aí que aceita carne. Tem um monte de lugar aí que não estão nem aí com a carne, porque eles querem é dízimo e oferta. Aqui eu quero santidade. Aqui eu quero compromisso com a palavra. E isso é algo meu. E ninguém vai mudar isso. Porque o Espírito de Deus colocou isso no meu espírito. Eu disse isso ontem para um pastor. Eu falei, aquilo que Deus me deu é inegociável. Eu falei, aquilo que Deus me revelou, eu não volto atrás por nada nesse mundo. E eu sei o Deus que eu estou pregando e estou servindo. Então, amados, é sério o que Deus está fazendo aqui nesse lugar. É sério e muito sério o que Deus está nos revelando. Então, quando Deus fala e mostra a carne, eu tenho que ser humilde para aceitar e dizer amém, Senhor. Quando Deus vem com a palavra e revela pontos da carne, porque a pessoa ela comete a carnalidade e depois ela não quer ser apontada. É ou não é? Quem que gosta de ser apontado? Ninguém. Só que aqui nós estamos num lugar para crescer. E como que nós crescemos? Enxergando os nossos erros, enxergando as nossas falhas. Então, se é algo que eu estou cometendo e Deus está chamando de carne, eu tenho que parar. Eu tenho que mudar. Amém? Josué 5,9 diz: disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, amados, Deus, Ele remove da nossa vida toda a vergonha. Todo o opróbrio do Egito, Deus remove. Onde? Em Gilgal. Gálatas 5,24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmão, quem é de Cristo mata a carne. Quem é de Cristo não fica, se armando. Quem é de Cristo, não fica, não vou mais, agora vou assistir pela internet. Quem é de Cristo, fala amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por Senhor usar a boca do meu pastor para me corrigir. Obrigado por Senhor usar a boca do meu líder espiritual que quer me levar para Canaã. Obrigado por Senhor usar ele para abrir os meus olhos, para me fazer enxergar aquilo que eu preciso arrumar na minha vida. Então, quem é de Cristo, amado, crucifica a carne. Tem muito crente sendo governado pela carne, achando o defeito do outro, achando o problema, às vezes até do próprio cônjuge que está morando junto na mesma casa, e está perguntando para Deus: por que não muda? Está perguntando para Deus: por que não dá certo? Por que saiu para o outro e não saiu para mim? Vai perguntar para a sua própria carne. Todo problema está na tua carne. Amado, tem crente que não ora 5 minutos no dia. Tem muito crente que não ora. Malemar acorda cedo e fala: obrigado, Senhor, por esse dia. Tem crente que começa a orar, e eu vejo muito isso, abre a boca de sono.
Amados, isso me dá uma dor no meu coração. Me dá uma dor no meu coração. A pessoa começar a orar e... vai acertar a tua hora de sono, botar teu sono em dia. Então, para você orar a Deus. Por que isso, pastor? Porque é carne. Até nisso a carne interfere. A carne não quer que eu ore. O sono é coisa da carne. A igreja está entendendo? Amém? Então, vamos confessar? Diga, basta de carne. Diga, eu sou de Cristo. Eu já crucifiquei com Cristo as minhas paixões e as minhas vontades, para que seja feita em mim a vontade do Senhor. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta manhã.